Hoje nós analisaremos juntos o Salmo 43. Esse salmo é pequenininho, tem só 5 versos, mas ele traz para nós lições preciosas que nos remetem ao tempo em que o Eterno projetará a sua luz e os exilados retornarão à terra de Sião. Você sabe que luz é essa que o Eterno vai projetar? Você sabe que referência que vai fazer com que os filhos de Israel retornem à Terra Santa? Continue conosco para você aprender esse e outros temas muito interessantes do Salmo 43. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa playlist, como você já sabe, nós temos abordado cada um dos 150 salmos compostos por Davi e por outros personagens bíblicos sob a ótica do rabino Chaim Kanievsky, ele que foi um rabino muito relevante da nossa geração, falecendo recentemente ali na terra de Israel em 2022. Bom, a gente já viu muitas lições nos salmos anteriores e no Salmo 42 nós concluímos o primeiro livro dos salmos. Se você não sabe quantos livros são, a origem dos livros, então te recomendo, vou deixar aqui no card, o Salmo 42 para você aprender um pouco mais a respeito. A gente tem também uma outra playlist que é a leitura dos salmos, a leitura dos 150 salmos, foram gravados na voz da Eliana. Então vamos ouvir aí, já que esse salmo é bem curtinho, vamos ouvir aí o Salmo 43. Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas? Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó Eterno meu Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora. Ó Deus meu! Como vimos, esse salmo começa dizendo para nós no versículo 1: Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra os impiedosos. Você sabe quem são esses impiedosos? Que nação impiedosa é essa aqui? Bom, de acordo com Urashi, um grande rabino francês, tido por muitos como o maior comentarista da Torá, esses impiedosos aqui, essa nação impiedosa, é formada por Esaú e seus descendentes. Como assim? Esaú, mesmo tendo vivido entre os tzadikim, ele viveu junto com os patriarcas, filho de Isaac, ele conviveu com Isaac, com Jacó, a história dos patriarcas de Israel. Mesmo vivendo entre os patriarcas, ele não aprendeu de suas ações positivas. E de igual forma, os descendentes de Esaú hoje, mesmo convivendo com os filhos de Israel, continuam a se levantar contra eles, não aprendendo lições de Torá, não aprendendo bons modos, não aprendendo como agir com justiça, mas pelo contrário, tentando cada dia mais lutar contra os filhos de Israel. Então, de acordo com Urashi, essa nação impiedosa aqui é Esaú e seus descendentes. Quando a gente traz esse aspecto para a nossa vida cotidiana,
a gente vê que o ímpio, ele segue tendo a mesma atitude, ainda que ele habite no meio de pessoas de bem, ainda que nós possamos fazer o bem para a pessoa, procurar sempre ajudar, procurar fazer o bem, o ímpio não consegue parar de fazer o mal, não consegue deixar de fazer o mal. E por isso muitas vezes nós nos decepcionamos, tentando fazer o bem a determinada pessoa e ela sempre nos retribui com o mal. Descendente de Esaú, quem sabe tem um sangue ali vermelho de Esaú, de Edom, correndo nas veias dessa pessoa. Infelizmente, a gente não está livre desse tipo de pessoa na nossa vida. E o Rabino Chaim Kanievsky, com seu livro, ele vai falar também sobre histórias relacionadas com situações de pessoas ímpias que procuram fazer o mal aos tzadikim. E ele nos traz uma história do Rabino Hazon Ish, de 1920, essa história, e ele conta que o Hazon Ish, ele mudou para a comunidade judaica de Vilna, e lá, junto com seus irmãos, Rabi Meir, Rav Moshe e a sua irmã, Rebbetzin Greinemann, eles já viviam lá. Ele viveu pouco tempo ali em Vilna, mas durante esse pouco tempo ele já se conectou com o Gaon, o grande da sua geração. E aquele Gaon passou a reconhecer o Rabino Hazon Ish como um grande sábio, apesar da sua juventude. Acontece que para viver ali, ele tinha que morar num apartamento muito pequeno com a sua esposa, e a sua esposa, metade do apartamento era ocupado por ela, com o seu ateliê de costura ali, e ela administrava, sustentava o lar com as suas costuras. E o Hazon Ish, ele tinha tempo então para estudar a Torá, para se dedicar aos seus estudos. Isso é muito comum na casa de judeus religiosos, a mulher trabalhar mais para que o seu esposo possa ter tempo de realmente se dedicar ao estudo da Torá, tornando-se assim um daqueles grandes, um dos grandes do povo de Israel dessa geração. Hazon Ish passou por isso. E aí, a sua esposa trabalhava, se dedicava muito à costura, e ali existia também um certo comerciante, que não era judeu, obviamente, invejoso do sucesso da esposa do Hazon Ish, e começou a acusá-la falsamente de ter roubado seus tecidos. Contratou então falsas testemunhas para falarem, para depor contra aquela mulher, dizendo que tinham visto ela roubando na sua loja. Parecia inevitável que ela tivesse que pagar uma grande multa ou talvez até acabar sendo presa. E aí, como já não tinha mais o que fazer, ela foi e contou para o Hazon Ish: olha, está acontecendo tal situação, eu fui acusada aqui. Obviamente ele sabia que a sua esposa não teria roubado, mas fui acusada e tem testemunhas ali falsas que foram contratadas. E aí o Hazon Ish pergunta para sua esposa: mas quem é esse acusador? Quando ela fala o nome dele, o Hazon Ish pega e vai rezar para Deus, e pede a Deus salvação desse ímpio, salvação das garras desse ímpio, salvação da perseguição desse ímpio. E aí passa um tempinho, quando o julgamento já se aproximava e parecia não ter mais condição da esposa do Hazon Ish se livrar daquela situação ruim, eis que uma doença acomete aquele ímpio e ele acaba vindo a falecer. Isso fez com que, na época, aquela queixa acabasse sendo anulada, já não tinha mais razão, porque aquele senhor já havia falecido. Quando a gente olha para essa história, às vezes a gente fica pensando: mas por que alguém acusa o outro injustamente? Mas por que a gente, mesmo fazendo tudo certo, é submetido a situações vexatórias como essa? Porque sempre vai haver um descendente de Esaú disposto a nos prejudicar. E qual é o caminho que a gente aprende baseado nessa prece, baseado nessa história? Faze-me justiça, ó Deus. Defende a minha causa contra uma nação ímpia, contra um homem ímpio.
A gente aprende aqui também a nos aproximarmos de Deus, a orarmos a Deus cada vez mais, buscarmos a presença de Deus. Ele é o nosso auxílio. Davi já dizia isso no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes de onde há de vir o meu socorro vem do Eterno que fez os céus e a terra. Nós devemos olhar para situações difíceis e ao invés de ficarmos tão preocupados assim, orarmos a Deus para que Ele nos livre das garras de Esaú, nos livres de todo o mal. Essa é uma lição que a gente tem que ter. E depois que Deus nos livra, a gente passa para um outro estágio desse mesmo versículo primeiro. Vamos ler, voltando ali à parte final do versículo 1 do Salmo 43. E o versículo conclui dizendo assim: poupa-me dos pérfidos e iníquos. Outra história do Rabino Chaim Kanievsky nos conta que logo depois desse episódio do Razonish, certa vez aconteceu que, pouco depois dessa situação, ele estava estudando tarde da noite na sua casa lá e entraram alguns ladrões invadindo a sua casa. E aí, temendo por sua vida, Razonish fingiu estar dormindo lá dentre os seus livros e os ladrões roubaram todo o conteúdo da loja, roubaram tudo. Quando a esposa do Razonish acorda, descobre que todo o seu sustento havia sido roubado. E ele fala para ela palavras que se tornariam o seu lema para toda a vida. Tudo o que alguém tem pode ser tirado dele, exceto a Torá, que aquela pessoa aprendeu, pois é a Torá a nossa melhor mercadoria. Ela é um tesouro. Um grande amigo que a gente tem sempre fala para mim: as pessoas podem tirar tudo, mas ninguém tira de mim o conhecimento, aquilo que eu aprendi na vida. E aqui, Razonish nos traz uma lição preciosa. Ninguém pode tirar de nós o aprendizado da Torá. E quanto mais nos dedicamos à Torá, mais a gente vê o quanto ela é preciosa nas nossas vidas. E Deus nos dá a oportunidade de semanalmente, diariamente, estudarmos uma porção da Torá, aprendermos uma porção da Torá. Torne a Torá na sua vida algo precioso. Como? Estudando, se dedicando, encontrando o tempo. Mesmo que isso vá fazer com que você, aos olhos dos homens, fique pobre. A pobreza financeira nos dias atuais não se compara com a riqueza espiritual que nós temos. Yeshua, o Mashiach, a gente fala, ele pregava na Galileia e ele vivia entre os pescadores, entre as pessoas simples, não entre os ricos. Não estou falando que ser rico é ruim, nem que os ricos devam ser desprezados, longe disso. Mas que a nossa riqueza deve estar na Torá. Se você tem condições financeiras, Baruch Hashem, bendito seja Deus por conta disso, aproveite a sua condição financeira para dedicar um tempo maior para o estudo da Torá. Porque no fim das contas, a gente viu isso em situações recentes no nosso país e em outros países, um terremoto, uma chuva, qualquer situação faz com que as pessoas percam seus bens e de tempos em tempos a gente vive isso. Nós passamos isso recentemente no sul do Brasil, já teve situações no norte do Brasil e em vários outros países com catástrofes, com chuva, com vento, com terremotos, situações em que mesmo as pessoas mais ricas perderam tudo. Então, a gente pode perder tudo, mas a nossa esperança em Deus através do estudo da Torá e do aprendizado constante. Pense nisso, dedique mais tempo ao estudo da Torá. E aí, o Salmo segue. No versículo 3, esse Salmo pequenininho de 5 versos, no versículo 3 ele nos diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Esse versículo traz para nós duas lições preciosas. A primeira e mais óbvia de todas é que o Rabino Chaim Kanievsky, assim como todos os outros grandes mestres do povo de Israel, reconhece que esse que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade, esse monte é o Monte Moriá, que está em Jerusalém,
e que esse monte foi santificado para ser o lar do Beit HaMikdash, a casa de Deus. Essa é a primeira lição, ela é evidente, óbvia para os filhos de Israel. A casa de Deus é em Jerusalém, mais propriamente no Monte Moriá, esse lugar sagrado onde Abraão sacrificou seu filho Isaque, onde Davi mais tarde intentou, sonhou com a construção do Beit HaMikdash, que foi erguido nos dias de seu filho, o rei Salomão. Eu sempre falo disso, nos dias de Yeshua. Yeshua era um dos que estavam constantemente no Beit HaMikdash, quando ele se assentava ali junto com os doutores da lei para discutir as palavras de Torá. Então, esse é o lugar sagrado, esse é o monte do Eterno. A segunda lição, nós vamos novamente recorrer a Arash, o grande rabino. Quando o verso fala, envia a tua luz e a tua verdade, Rashi diz, a tua luz e a tua verdade é o rei Mashiach, Melech HaMashiach, que é comparado à luz, como está escrito lá no Salmo 132, verso 17. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada, uma luz, para o meu ungido. Interessante essas palavras de Rashi, né? Quando ele fala a tua luz e a tua verdade, envia a tua luz e a tua verdade, uma referência ao Mashiach. Mas de qual personagem nós temos lembrança nos versículos bíblicos da pessoa se identificar como a luz ou como a verdade? Se você conhece os escritos da Brit Hadashah, obviamente você vai lembrar dos textos que estão escritos lá em João. João, no capítulo 8, versículo 12, nos diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Outro texto de João, no capítulo 14, muito conhecido: eu sou o caminho e a verdade. Quando Rashi fala enviarei a luz e a verdade, está falando do Mashiach. Yeshua se identifica como sendo a luz e a verdade. Esse é um contexto bem interessante, né? Nenhum outro rabino, nenhum outro grande mestre do povo de Israel se identifica como sendo a luz e a verdade. Mas Rashi reconhece que esse texto é uma referência clara ao Mashiach. E quando a luz de Deus, através do Mashiach, vier para governar sobre a terra, iluminar o mundo inteiro, todos virão a Jerusalém. Isso está profetizado no livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, quando ele diz lá: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E olha que interessante o que o versículo 3 nos diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao tabernáculo. Tabernáculo que posteriormente se transforma no Beit HaMikdash, no templo sagrado, a casa de Deus. Todas as nações virão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Que interessante! Quando elas virão? No reino, nos dias do Mashiach. Ele é a luz do mundo. E o texto do Salmo 43 fala: a tua luz e a tua verdade me orientam, me conduzem ao monte da tua santidade. Mashiach tem que nos conduzir a Jerusalém. Mashiach tem que nos conduzir ao Monte Moriá. É lá que nós encontramos a sabedoria divina. Essa é uma reflexão muito importante para a nossa vida. Espiritual, atual e profética, que nos apontam para os dias do futuro, quando Mashiach virá para ser a luz do mundo na sua plenitude. Seguimos com o Salmo 43, e ele nos diz no verso 4: eu virei ao altar de Deus que é a fonte do meu júbilo. Aqui já tem uma lição preciosa. Deus que é a fonte do meu júbilo. E louvar-te-ei com a melodia da minha harpa, ó Eterno meu Deus.
Novamente a gente tem uma história aqui contada pelo Rabino Chaim Kanievsky. E aqui me leva uma reflexão. Quanto as nossas histórias aproximam as pessoas da Torá? Enquanto as nossas histórias, as histórias que nós contamos da nossa vida ou das pessoas à nossa volta, atingem o objetivo de aproximar as pessoas da Torá. Nesse capítulo, do capítulo 43, aqui nesse comentário, Rabino Chaim Kanievsky faz uso de muitas histórias vivenciadas por ele ou por outras pessoas, mas histórias que fazem sentido ao aproximar as pessoas da Torá. E aí ele conta de um jovem que escapou por 2 dias seguidos da morte. Passou uma situação, ele conseguiu escapar das grades de uma janela muito alta, quase caiu. Se pendurou ali e tal, e quase caiu e quase veio a falecer. Acabou se segurando milagrosamente. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, ele se enroscou numa corda ali, enquanto ele brincava, e quase morreu estrangulado por essa corda. Em vez de se alegrarem com o maravilhoso livramento da pessoa, do filho, da filha, os corações dos pais estavam tomados de pavor e apreensão. Não conseguiam se livrar da sensação da desgraça iminente. Olha, isso aí é um sinal, hein? Quantas pessoas falam isso? Foi um sinal de Deus que eu vou morrer. Foi um sinal de Deus que uma desgraça está iminente para acontecer. Olha, Deus deu o livramento 2 vezes, mas olha, é sinal de que amanhã a gente tem que ter muito cuidado e tal, né? E as pessoas são tomadas por essa apreensão. Isso acontece muito. E esse casal, então, envia uma carta ali ao Rav Chaim Kanievsky perguntando como eles podiam aliviar os seus medos. Como é que você alivia o seu medo? Você tem muito medo? Coloca aí no chat, você é medroso? Eu não estou falando para você sair fazendo peripécias aí, arriscando a sua vida, tá? Mas as pessoas têm medo de muitas coisas. Rabino Chaim Kanievsky então responde a esse casal que eles eram obrigados a trazer um Korban Todá. O que é Korban Todá? Uma oferta de ação de graças pela salvação milagrosa que haviam experimentado. Como não podemos oferecer Korban nos dias atuais, obviamente, desde a destruição do templo no ano 70, o que esse casal tinha que fazer era doar o valor do tal Korban para a caridade. O casal calculou ali o preço da sua ovelha, quanto seria dos pães, que seriam trazidos nesse Korban Todá, doou essa quantidade para Tzedakah. A nuvem negra que pairava sobre eles se dissipou dos corações e eles finalmente puderam respirar aliviados. Essa história me faz refletir, e eu imagino que também te faça refletir sobre a gratidão, mas também sobre aquilo que nós oferecemos a Deus. Salmo 116, no versículo 12, ele fala um versículo que para mim tem me chamado muita a atenção nos últimos tempos. Ma'ashiv ladonai kol tagmulochi alai. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quantas e quantas pessoas, nos momentos de angústia, fazem votos, prometem fazer tzedakah, se comprometem a rezar mais, se conectam com Deus de uma forma especial. E depois que achamos livre, permitindo o alívio daquela situação, elas simplesmente esquecem. Esquecem de Deus. Ora por mim aí no Kotel, eu estou doente aqui, eu estou precisando, estou passando por uma situação muito difícil. E aí depois que a gente ora, não eu, mas que alguém ora por ela no Kotel, traz a pessoa uma bênção através da oração, que Deus responde a oração de forma positiva e a pessoa consegue se livrar daquela angústia, daquela dificuldade. Ela, obrigado por ter orado por mim no Kotel, deu certo. E ela agradece a pessoa e não a Deus. E ela não cumpre seus votos diante de Deus. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Eu virei ao altar de Deus, do Deus que é a fonte do meu júbilo, e louvar-te-ei com melodia da minha harpa, ó eterno meu Deus.
louvar a Deus, reconhecer a Deus, oferecer um Corban Todá, um sacrifício, uma oferenda de agradecimento a Deus. Talvez a gente possa parar nesse momento para fazer uma reflexão. Quantas vezes nós já fizemos algum voto a Deus e simplesmente esquecemos depois de termos recebido a bênção? Esse casal da história, mesmo tendo recebido o milagre do filho se livrar de situações ali que poderiam causar a morte dele, eles tomaram o caminho do medo. Isso é um mau presságio. Mas quando através da oração e do sacrifício de agradecimento eles se livram desse sentimento de angústia, isso deve nos servir de exemplo. Quantas e quantas pessoas deixam de oferecer sacrifícios de agradecimento a Deus depois de terem recebido uma bênção preciosa? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí o versículo segue dizendo: pagarei os meus votos agora na presença de todo o povo. Talvez seja a hora de nós começarmos a pagar os nossos votos diante de Deus. E agora nós vamos ao último versículo do Salmo 43, no versículo 5, que nos diz: por que te abates então, alma minha? Por que angustias, ó meu ser? Espere em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Muitas pessoas passavam pela sala do Rabino Chaim Kanievsky diariamente, relatando todos os tipos de problemas, necessidades. As pessoas tinham doenças, dificuldades econômicas, problemas educacionais, problemas espirituais, uma lista interminável de problemas. Isso é muito comum na vida de um líder espiritual. A resposta padrão do Rabino Chaim Kanievsky é Daven. O que é Daven? Daven é uma oração. Tentar se conectar com Deus, a oração. Quando as pessoas reclamavam que as suas orações não eram ouvidas, não eram atendidas por Deus, o Rabino Chaim Kanievsky sempre apontava para uma Guemará, abordando exatamente essa preocupação. Em Berahot 32a está escrito que se alguém vê que está rezando e não está sendo atendido, que reze novamente. Você sente que as suas orações muitas vezes não estão sendo atendidas? Concentre-se e reze de novo. Mas não adianta, Rosh. Adianta. Concentre, reze de novo. Reza com daven, com kavaná, com intenção, com uma busca sincera. Pode vir imediatamente a sua bênção, ou pode levar mais tempo. Mas se você se esforçar em se conectar com Deus através da prece, pode ter certeza que a sua salvação chegará. Talvez você ainda não tenha tido acesso, mas eu quero te recomendar adquirir um Sidur. O Sidur, nosso livro de orações, ele contempla muitas preces em todas as situações da vida. Principalmente nós temos as orações do Shacharit, Minha e Arvit, oração da manhã, da tarde e da noite. E nessas orações nós temos a Amidah. A Amidah, a oração que a gente faz em pé, que contempla 19 bênçãos. E uma dessas bênçãos, a 16ª bênção da Amidah, é a bênção Baruch Shomei Tefillah, a bênção daquele que ouve as orações. E ela fala mais ou menos assim: Pai misericordioso, ouve a nossa voz, ó eterno nosso Deus. Concede-nos a tua graça e ouve as nossas orações, pois tu ouves as orações de todas as bocas. Bendito sejas tu, eterno, que ouves as orações. Baruch Shomei Tefillah, bendito é aquele que ouves as orações. Pense nisso, ore mais, dedique tempo à oração. E quando a sua oração for atendida, seja grato a Deus. Seja grato a Deus quando Ele te livrar de algum mal, de algum sonho inapropriado, de alguma situação que te cause constrangimento, de alguma enfermidade. Ofereça o seu Corban Todá.
faça o seu sacrifício de agradecimento. E não esqueça que a luz de Deus e a verdade em breve virá para nos livrar de todos os nossos males e nos levar ao monte da santidade do Eterno, a Jerusalém. Que isso te inspire a cada dia e que esse salmo possa fazer parte importante no dia de hoje para você, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas que passam por momentos de angústia, ore com eles, ore por eles, e que Deus te livre de todos os teus inimigos e de todos os males, e que te conceda sempre dias tranquilos, de paz e de bênção. Grande abraço, shalom, até a próxima, tchau.